Literatura foi a Brasília para a Bienal do Livro e da Leitura, que acontece pela primeira vez naquela cidade. A Bienal recebeu um visitante ilustre, o Nobel de Literatura de 1986, o nigeriano Wole Soyinka. I grew up in both theatrical and storytelling tradition, which naturally was largely Yoruba, very much Yoruba. Escritores de todos os continentes participam da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que acontece aqui em Brasília. Em destaque nesta edição, as esquecidas literaturas da África e da América Latina. Aqui na Feira do Livro de Londres, a meta é fechar negócios e o Brasil participa do evento pela primeira vez. Uma parceria que chega à 7ª produção. O escritor Marçal Aquino e o diretor de cinema Beto Brant. Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios no livro Câmera Ação. 20 anos de amizade, 7 longas-metragens juntos. Uma parceria de sucesso entre literatura e cinema. Eu escrevi o livro como eu escrevi todos os meus livros. Para mim era importante resolver aquilo enquanto literatura, aquilo como literatura. A única curiosidade disso é que o Beto Brant frequenta muito a minha casa, e o Beto naquela ocasião ficava vindo assim uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, e eu lia para ele o manuscrito, para ele acompanhar a escrita. E ele sempre falou, vou fazer um filme disso. Eu sempre tive em mente, veja essa curiosidade, eu sempre tive em mente que aquilo ia virar um filme, desde as primeiras páginas, mas eu nunca escrevi pensando em cinema. Sempre quando eu vou fazer o filme, o livro é uma faísca, é um ponto de partida para que eu possa empreender uma viagem, né, e buscar a imagem do filme. Você está me abandonando. O último fruto desta parceria é o longa Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, com direção de Beto Brant e Renato Fiasca, adaptado do livro de mesmo nome de Marçal Aquino. A obra está na 8ª reimpressão e conta a história de um triângulo amoroso numa cidade do Pará. A chegada de um fotógrafo mexe com o casamento de um pastor evangélico com uma mulher misteriosamente explosiva, Lavínia. A cada filme que a gente faz, a proposta nossa na direção é de fazer uma leitura possível daquele livro. Não existe esse comprometimento de contar a história do livro com a maior fidelidade possível, né? Eu tô entrando por uma porta nesse livro, né? Eu sempre entendi que a adaptação não lida com essa palavra fidelidade, não lida com esse conceito. A adaptação lida com as necessidades próprias dela. O que você consegue fazer com um livro em relação ao cinema é estabelecer um diálogo com aquele livro. E esse diálogo será bom ou será mau, ou será equivocado. Depende do ponto de vista do diretor. Na hora de se defrontar com a produção do filme, né, de dar vida à história, foi justamente dar imagem a uma personagem que já era um mito, que era a Lavínia, né? A Lavínia de cada leitor. O final da história, eu tenho o mesmo sentimento de quando eu li o livro. Aquele amor mais puro que você vê brotar nos personagens, entre o Calbi e a Lavínia. E eu tenho total vivência com a história e tudo mais, mas eu sempre me surpreendo. Então, se eu, que fiz a personagem, me surpreendo ao ver o filme, por que eu não vou esperar isso também de leitores do livro do Marçal? É de pequeno que se torce o pepino, que se ensina a ler, que se aprende a gostar de livros. A primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura reúne grandes nomes do mundo inteiro, mas o encontro maior é o das famílias, com a literatura. É uma oportunidade de adquirir conhecimento, de ter contato com informações. E o interessante é a diversidade, né? Muito legal, essa iniciativa é ótima, principalmente para as crianças, né? Você já gosta de livros, não? Eu gosto. Na família Ferrelberg, a intimidade com os livros acabou despertando um talento mirim. Eu já escrevi um monte de caderninho que eu comprava e escrevia as histórias que eu sabia escrever. Daí eu inventava, escrevia e ilustrava. E pretende ser mesmo escritora? Pretendo. Hoje, a pequena Hillary está aqui comprando livros. Amanhã, quem sabe, estará no palco, entre os grandes. Para a primeira edição da Bienal Brasil, o organizador Luiz Fernando Imediato licenciou-se da direção da Geração Editorial. Assim, ele pôde montar uma programação diferente. A programação, para o bem ou para o mal, foi pensada sem interferência do mercado.
Por quê? Porque se você pede para as editoras indicarem autores, aí eles indicam romances lacrimejantes para senhoritas, vampiros, anjos, demônios, autoajuda, negócio. O escritor, tradutor e jornalista Eric Nepomuceno admite que para o elenco latino-americano valeu o critério da amizade. O critério, Cláudio, foi, primeiro, recorrer a amigos. Segundo, que fossem e são autores de grande representatividade, uma diversidade de países e também de estilos. O mercado editorial brasileiro vive um momento paradoxal. De um lado, vem aumentando o número de compradores de livros em nosso país. Mas, por outro lado, a massa dos leitores brasileiros vem diminuindo. Como entender esse fenômeno? Nos últimos 10 anos, o mercado editorial brasileiro aumentou em mais ou menos 4, 5 vezes mais. O mercado cresce, mas numa pesquisa do Instituto ProLivro, revelou que o brasileiro está lendo muito pouco. Considerando a escolaridade, por exemplo, o leitor médio só passa a ler mais de 5 livros ao ano quando se torna universitário. O estudo abrange o país inteiro, mas aqui no Planalto Central do Brasil, podemos fazer um pequeno recorte desse universo de leitores, com a ressalva de que estamos numa Bienal, onde é mais fácil encontrar pessoas que realmente gostam de ler e de comprar livros. Você leu quantos livros ao longo do último ano? Uns 34 livros. Uns 25 livros. A minha cidade é muito pequena, né? Então não tem. Eu tenho que vir aqui a Brasília. Você frequenta a biblioteca da sua cidade? Não temos. O que você acha que pode ser feito para melhorar o interesse do brasileiro em torno do livro? O preço, né? É caro o livro. O livro não é caro, não. O problema é que o cidadão brasileiro tem uma renda baixa. Se as tiragens aumentam, fica mais fácil essa relação, porque aí o preço baixa. Mas o mercado é tão cruel que se você também fizer um livro muito barato, vamos supor que eu faça um livro de bolso por R$10. Tem muita livraria que não vai querer, sabe por quê? Porque ele vai lucrar pouco em cima daquele livro. Ele prefere livro mais caro. Olha, é um drama. A Feira do Livro de Londres é um evento de negócios. Mais de 25 mil profissionais discutem a compra e venda de direitos autorais, traduções, versões eletrônicas, distribuição, tudo que envolve a indústria da literatura. As negociações são normalmente suaves, mas quando se trata de best-sellers, aí a disputa é acirrada. A paixão pela leitura faz parte da cultura britânica. A indústria movimenta mais de 3 bilhões de libras por ano, o equivalente a cerca de 8 bilhões e meio de reais. Com a demanda garantida, cabe às editoras lutar por bons títulos. E a Feira do Livro de Londres é um dos principais destinos para essa missão. Profissionais de 57 países passam dias vasculhando o mundo editorial. As empresas daqui brigam por novos textos e obras de autores estreantes, como a autobiografia do ator e cantor Will Young, uma das mais disputadas deste ano. Já o foco das estrangeiras é comprar direitos autorais para traduzir e levar as melhores obras britânicas mundo afora. O editor de aquisições, ele vem pesquisar o mercado, né, para entender quais são as tendências, o que está sendo feito tanto do ponto de vista de impresso como digital, se reúne com esses negociadores e adquire os direitos para o Brasil. Apesar da enorme quantidade de ofertas, as pérolas da feira são poucas e disputadíssimas. É o caso do novo livro de J.K. Rowling, na mira das editoras estrangeiras. Quando existem interessados demais, os direitos são leiloados. Na Feira de Londres, as negociações acontecem no International Rights Center, ou Centro de Direitos Internacionais. Uma área restrita onde jornalistas não entram. O Brasil já tem cadeira cativa nesses leilões e ocupa posição de destaque, porque já começa a vender número de exemplares significativos e comparáveis a outros países do mundo. Pela primeira vez, o Brasil tem um stand na London Book Fair. Há 2 anos, o país iniciou uma campanha para promover a literatura nacional em outros continentes. As obras infantis são as mais populares. Uma das armas do governo é o chamado Programa de Tradução, uma ajuda financeira de até $8 mil. Então, uma editora estrangeira que tem os direitos, que quer publicar um autor brasileiro, ela se inscreve e concorre a uma bolsa da Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, uma bolsa para traduzir esse livro.
Brasil é o país homenageado. São cerca de 50 escritores brasileiros que estão aqui, sendo que 15 de literatura para crianças e jovens. Semana que vem eu volto para contar tudo sobre a Feira de Bogotá. O Inventário de Júlio Reis é o quarto romance do escritor e jornalista Fernando Mollica. O romance, lançado recentemente no Rio, é baseado na história do bisavô de Mollica, um compositor de música clássica que viveu o auge da carreira no final do século XIX. Eu tinha muito material que ele deixou muito material arquivado, artigos, críticas, as próprias partituras, mas ele não deixou nada sobre as emoções, ele não deixou nada sobre o que ele sentia do mundo, o que ele achava, o que ele não achava em relação à vida dele, aos sentimentos. Então eu tive que construir um personagem. Eu descobri há um tempo atrás a Letícia Wierchowski, que fez a adaptação da Casa das Sete Mulheres para a minissérie na Globo. Veio me pedir em casamento. E aí eu fui ler alguns livros dela. E aí um que eu gosto muito, muito, se chama O Anjo e o Resto de Nós. Ela relata ali a saga de uma família e tem algumas personagens femininas maravilhosas com as quais eu me identifiquei. É um livro suave, lindo, mágico e eu recomendo. Você vai ver ainda nessa edição. Essa mulher se parecia a la palavra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular.